Estamos começando mais um programa Despertar com Justiça e Paz, um programa semanal da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que leva até você reflexões sobre a atualidade a partir do olhar dessa fé em Jesus Cristo que embarcou em nossa história e desde essa história procura libertar cada um e cada uma de todos os males e ideologias que possam fazer com que a gente não consiga enxergar os seus sinais. E hoje, com alegria, vamos entrevistar Dom Gabriel, ele que é o bispo responsável pela SEBS, lá da Diocese de Floresta. Mas a Diocese de Floresta, mas você fala do Nordeste, não é isso, Dom Gabriel? Isso mesmo, estamos no sertão do Pernambuco, numa linda terra de um povo muito corajoso. Isso. E nós estamos, então, com essa perspectiva de hoje concluir com o último vídeo dessa série que foi feita sobre a Carta ao Povo de Deus, convidando para que cada um e cada uma de nós que acompanhamos todas as semanas ou ouvimos depois o programa gravado, possamos utilizar esses vídeos para essa formação do nosso povo de Deus e, a partir daí, então, fortalecendo essa missão profética da Igreja. Na última parte da Carta ao Povo de Deus, então, nós vamos ver esse chamado ao despertar concreto para esse compromisso, para essa ação coletiva. Antes de entrar no vídeo, está prontinho, nós vamos passar o vídeo em primeira mão aqui no nosso programa hoje, e eu acabei de disponibilizar no grupo para que vários também depois pudessem acompanhar. Nós vamos conhecer um pouquinho mais o nosso querido Dom Gabriel, né? Afinal de contas, Dom Gabriel, né, como é que surge o despertar da sua vocação? Primeiro, a vida cristã, ao sacerdócio, como que o senhor recebeu esse convite para ser bispo? E esse compromisso com os pobres, com as comunidades eclesiais de base? Quando é que o senhor desperta para isso? Então, a gente quer te conhecer um pouquinho mais e, a partir daí, podermos, então, interagir, falar com muita tranquilidade. Eu tenho aprendido a conhecer cada vez mais o que a gente chama dos bispos da caminhada e sempre fiquei curioso em conhecê-lo um pouco mais. Então, hoje vai ser a oportunidade, Dom Gabriel. Conta para a gente, por favor. Tá bom, agradeço esta oportunidade, porque eu penso que cada um de nós, não somente os bispos, todos nós, todos os batizados, são sinais de uma presença, de um agir de Deus no meio do seu povo. E se eu for olhar para a minha história, eu só posso reconhecer a presença e a ação de Deus, porque eu sou uma pessoa, eu nasci lá na Itália, nasci lá na Itália, num lugar que com muita humildade eu gosto de dizer que é o lugar mais bonito da Itália, perto da cidade de Florença, e eu recebi a fé do jeito mais simples, pela fé simples de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma família que vivia a sua fé com muita dedicação, com muita simplicidade. É por uma catequista, mais uma pessoa do povo, extremamente simples, mas que eu não lembro tanto das coisas que ela me dizia, mas eu lembro o amor que ela colocava em transmitir para mim o que ela sabia, o que ela tinha entendido da sua fé. Aos poucos, ao longo da minha adolescência, juventude, despertei a sensibilidade, esta atenção, e descobri um chamado por parte de Deus, um chamado que nem sempre se acolhe com muita facilidade e com muita alegria. Tentei de segurar um pouco e de fechar as portas, mas teve um momento em que não foi mais possível. Então, com os meus 20 anos, entrei no seminário, depois que tinha iniciado alguns estudos também numa faculdade de medicina. Então, eu entrei no seminário e aí a minha diocese de origem se chama Fiesole, e é uma cidade antiga, etrusca, uma cidade que já existia como centro de culto uns 5 séculos antes de Jesus Cristo. Então, entrei no seminário,
lá e depois tive, é isso aqui, verdadeiramente um presente de Deus. Eu fui passar os primeiros anos da minha vida de padre junto com um padre que operou por 10 anos aqui no Brasil, na Diocese de Passo Fundo. Ó. Eu passei 8 anos junto com ele. Ele voltou em 75 do Brasil, eu fui ordenado em 78 e fui lá ajudar a ele na paróquia dele. Essa foi verdadeiramente um presente de Deus, porque ele me transmitiu o estilo da Igreja do Brasil. Amém. Ele me transmitiu o amor para esta igreja, e despertou em mim a curiosidade de conhecer esta realidade. Eu lembro que uma noite a gente sentou e ele me disse: "Você conhece a SEBES?" Eu digo: "Não, nem sei o que é." E ele me explicou. Não foi preciso explicar outra vez. Disse: "Não, temos que fazer." E iniciamos juntos, na paróquia, numa paróquia italiana, a tentar de transmitir o espírito de SEBES. Não conseguimos. Mas retomamos 2 anos depois o nosso trabalho, a nossa sensibilização e conseguimos. Foi quando ele teve que sair por causa de um infarto. Então, ele não podia mais garantir uma presença com segurança lá na paróquia, então nós acabamos de fazer a SEBES e eu me achei sozinho lá, levando adiante. Mas por muitos anos, até que eu fiquei lá, conduzi a paróquia trabalhando com SEBES, e lá nasceu a minha paixão, porque devo dizer também que quando o Concílio Vaticano II se realizou, eu era criancinha. Então, eu cresci com as ideias do concílio. O meu despertar à vida de fé e de igreja foi junto com as ideias do concílio que estavam se afirmando, estavam aos poucos entrando dentro. Então, para mim era natural identificar a igreja, perceber a igreja como a igreja do concílio, surgida deste novo Pentecostes, que foi o Concílio Vaticano II. Então, quando este padre me falou de SEBES, eu reconheci imediatamente aquela igreja que eu amava, em que eu tinha crescido, me formado. Então, iniciamos este trabalho. Devo dizer que, junto com tudo isso, desde o tempo do seminário, eu sentia o desejo profundo de uma experiência missionária além fronteiras. E iniciei a falar com o bispo. A primeira vez que eu falei com o bispo era em 85. Ele não aceitou com muita facilidade e, de fato, ele me deixou sair somente 18 anos depois, em 2003. Fiz uma longa sala de espera. E aí, é isso aqui. Naturalmente, na minha vida, sempre tive, talvez pelas experiências familiares, talvez pelas pessoas que eu conheci, esta profunda atenção para as pessoas em dificuldade, para os pobres, para as pessoas com deficiência, é algo de natural dentro. Não é nenhum mérito meu, é uma coisa que a própria natureza, ou Deus, me deu. Então, quando depois, chegando no Brasil, fui pároco lá numa paróquia maravilhosa, encantadora, na Diocese de Viana, entre pessoas simples e pobres, eu disse: eu nasci para ficar aqui, no Maranhão. Eu disse: eu nasci para estar aqui. Eu me reconheci em casa. E depois o que aconteceu? Último bispo, nos últimos dias, na quinta-feira antes do Papa Bento deixar e se tornar emérito, 3 dias antes, ele me nomeou bispo em Floresta. Então, eu sou o último bispo nomeado pelo Papa Bento como bispo do Brasil. Desde 2013 que estou aqui em Floresta. Então, tentando de conhecer, partilhar
os desejos, as aspirações, a vida deste povo é tão Uhum. forte em procurar, em construir a vida. Muito bom conhecê-lo mais. Nós estamos aqui no programa Despertar com Justiça e Paz e acabamos de escutar um pouco da trajetória e da longa espera pela missão, pelo chamado, né? Deus tem os seus caminhos sempre, né, Dom Gabriel? É E isso. agora podendo também assumir essa dimensão importante nesse momento em que a própria dinâmica da Igreja do Brasil, nas suas diretrizes, aponta para aquilo que eu digo que não é um modelo, são critérios de eclesialidade, né? Ou seja, Isso. a comunidade eclesial missionária vem reafirmar essas experiências de Exato. comunidade, e eu também venho dessa experiência de comunidade eclesial de base lá do Espírito Santo, Dom Gabriel, e lá então fiz essa experiência. Nós só tínhamos missa uma vez por mês, e a nossa comunidade eclesial de base, lá num bairro de periferia, a gente fazia realmente essa igreja acontecer a partir do nosso protagonismo enquanto cristãos leigas. Éramos acompanhados por agentes de pastoral, principalmente por irmãs de Jesus na Eucaristia naquela época, e das Filhas da Caridade, né? Então as vicentinas e essas irmãs que então nos animavam no caminho, nos acompanhavam. E numa paróquia nós éramos 27 comunidades, né? E que depois se tornou a paróquia da Catedral, e na outra nós éramos 54, né? Então, são essas experiências que a gente carrega, e depois eu vou querer explorá-lo um pouquinho para falar para a gente como é que está esse desafio da preparação do próximo intereclesial. Mas, antes disso, nós vamos então agora compartilhar o 8º e último vídeo dessa série sobre a Carta ao Povo de Deus, e a partir daí, então, nós vamos comentando justamente porque o que nós estamos conversando aqui tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo no nosso país e a necessidade de cada um e cada uma assumirmos o nosso compromisso. Então, nos mandam saudações aqui, Dom Gabriel, a Marcília Rocha, que é aqui de Santa Maria, depois o diácono Bernardo Rangel Tura, lá do Rio de Janeiro, da Pastoral da AIDS, a Maria José da Costa Santos, e também agora o Névio Fiorim, que está lá em Foz do Iguaçu, e a Maria de Nazaré Carvalho Mendonça também. E eu peço sempre que aqueles que forem participando pelo o canal do YouTube possam dizer de que cidade são, de que pertença tem, ou que atuação em movimentos sociais, porque a gente vai valorizando a respeito, então, do vídeo, que virem também que questões gostariam de fazer nessa 1 hora de programa, que todas as sextas-feiras, às 8 horas, nós temos a oportunidade de compartilhar. Então, agora eu vou preparar aqui o vídeo para que a gente possa, então, assisti-lo, e logo depois, então, Dom Gabriel, a gente retoma. Vamos continuar por aí. Só um minutinho, por favor. Aqui estamos. Somos convocados a apresentar propostas e pactos objetivos, com vistas à superação dos grandes desafios em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos, nesta sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. Essa realidade não comporta indiferença. Todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões neste momento tão grave e desafiador. Temos uma palavra que não é nossa, é a palavra de Deus, que deve ser a nossa referência. Nós queremos unir o nosso olhar ao olhar de Deus, tão cheio de compaixão e de ternura, sempre para com todas as suas criaturas. E nós não podemos viver na indiferença. Não podemos esquecer tudo o que acontece ao nosso redor. Pelo contrário, temos que verdadeiramente olhar com muito carinho, com muita atenção, com muito amor para a vida ao nosso redor. Este tempo, como sempre,
é o tempo da atenção, é o tempo da ternura, é o tempo do cuidado. Queria lembrar que Jesus veio trazer para nós a paz. E como diz São Paulo, a noite vai avançando, o dia já vai chegando. Rejeitamos as obras das trevas e vistamos as obras da luz. Você também é chamado a se comprometer junto conosco, a acordar e a se comprometer. A fé não é simplesmente oração. A fé é oração e ação, compromisso. Não podemos deixar as coisas correr do jeito que estão. Precisamos lutar pela vida e pela vida em abundância, como nos promete, como nos aconselha Jesus Cristo. Justamente a partir desse vídeo, então, Dom Gabriel, que nós vamos fazer essa conversa, né? Esse grupo de bispos, 152 à época, fizeram essa carta profética, e nessa parte final, então, é o chamado à nossa ação conjunta. Mudou a realidade brasileira ou ainda mais é necessário essa junta e, a partir daí, todo o empenho nosso nesse resgate da democracia, Dom Gabriel? Como é que o senhor faz essa abordagem inicial a partir desse último vídeo da Carta ao Povo de Deus? Por favor. Nossa, eu aqui aproveito para chamar todos nós a nos unirmos na atenção, neste sonho do reino de Deus, porque a sua pergunta me lembrou a pergunta que ressoa em Isaías, no capítulo 21, se não lembro mal. Guarda, quanto resta ainda da noite? E a resposta é: o dia vem, mas ainda estamos na noite. Mas é isso aqui, nós temos que reconhecer que as coisas não mudaram muito. Ainda estamos na noite, mas nós temos uma certeza: o dia vem. O dia vem, com certeza. E nós somos chamados a sermos um pouco aqueles que estão espiando e reconhecendo os sinais de uma luz que está chegando, e a produzir sinais de luz. Eu penso contra todo tipo de amargura, de desconfiança, de pessimismo, sermos os apóstolos da esperança, dizendo: há um caminho certo. Por quê? Porque na história temos as nossas responsabilidades fortes, grandes, mas não estamos sozinhos. Há um Deus que nos acompanha. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Então, nós temos esta certeza. A nossa fé nos ajuda a entender que nas lutas, nas dificuldades, nos excluídos, nas pobrezas deste mundo, Deus está aí. Onde está Deus? Dizia lá em Auschwitz. E aquele preso que dizia: está lá, indicando aquele homem que estava morrendo. Pronto, neste mundo que parece estar morrendo por causa de muitas coisas, na verdade é um mundo, é um tempo em que Deus está presente. Agora nós temos que nos unirmos. Pela fé que nós temos, unirmos e não deixar que tudo aconteça, mas termos a força e a capacidade de colocar, de semear neste mundo a presença de Deus, os sinais da presença de Deus. Outro dia, num encontro virtual com todos os bispos, o cardeal Tolentino nos dizia: este é o tempo para semear. Não é o tempo para parar tudo, não. É o tempo para semear. Neste tempo difícil que nós estamos vivendo, como pessoas de fé, como cristãos todos, temos a responsabilidade de dizer: é verdade, estamos na noite, mas o dia está chegando, a luz está chegando. Que coisa boa!
podermos perceber que temos um desafio enorme pela frente. Várias cidades brasileiras ainda nesse domingo vão às urnas novamente, né, Dom Gabriel, escolher definitivamente entre duas pessoas, entre duas candidaturas também. Nisso se manifesta esse compromisso, essa responsabilidade. É claro que agora está mais limitado às cidades que têm mais de 200 mil eleitores, mas não deixa de ser também um desafio para nós, para que nós possamos, por meio das ações, que pode ser até parecendo uma ação individual, mas também as mudanças que nós queremos definitivamente para o nosso país. E aqui, então, vão se somando Padre Gianfranco, lá Pastoral Carcerária, que fica, então, lá em São Paulo, mas ele manda um abraço, esperançando e amazonizando. Também nos saúdam, não sei se o senhor se lembra dela, a irmã Aparecida de Souza Lopes, dominicana, em Mamanguape, na Paraíba, né? Dizendo que Paraíba. O senhor é o profeta pastor das SEBs aqui no Nordeste, né? E é um pastor com cheiro de ovelhas, como recomenda o nosso querido Papa Francisco, né? A Maria José diz que é de Goiás e a Nazaré é da Comissão Dominicana de Justiça e Paz. Então, só para que nós possamos valorizar também, e já tem repercussões aqui, a Aparecida dizendo justamente irá chegar um novo dia, novo céu, nova terra, novo mar. Isso, né? Mesmo. E essa esperança, né? Quer entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão, né? Penso que se tornou necessário colocar em prática o conteúdo da Carta ao Povo de Deus, nos alerta a Marcília, né? E nesse sentido, então, eu devolvo a palavra dizendo que luzes o magistério de Papa Francisco, a partir do Evangelho, e pode nos iluminar e fundamentar essa ação, porque tem muitas pessoas, Dom Gabriel, que criticam, dizendo que a igreja não deve se meter nessas confusões políticas. Afinal de contas, não é papel da igreja ser esse sal e essa luz, né? Os pastores têm que ficar só voltados para a liturgia dentro das nossas igrejas. A liturgia como um todo também não tem que estar voltada para esse anúncio profético, não só a denúncia, mas também apontando caminhos. Então, um pouco que luz nós poderíamos ter para iluminar essa noite escura que o senhor já começou a nos revelar numa linguagem muito bíblica, né? Nós estamos lendo aí na liturgia diária o livro do Apocalipse, né? A cada vez que a gente lê aqui em casa, a gente se assusta um pouco, porque a gente tem o costume de ler enquanto família a liturgia de cada dia e celebrar antes de iniciarmos o dia. Nós já fizemos nosso amanhecer aqui, nosso alvorecer em família, viu? Minha sogra está aqui também passando esses dias, então a gente tem sempre conseguido, e as pessoas ficam um pouco assustadas com essas visões da escuridão, vamos dizer assim, dessa falta de perspectiva, e por isso, então, a importância de destacar essas luzes. Que luzes o senhor poderia destacar para nós, Dom Gabriel, fazendo seus comentários também a partir do que o nosso público aqui está dizendo? Mas enquanto você falava, eu estava lembrando, mesmo não em todos os detalhes, mas um antiguíssimo poema na Itália, que o Dom Bruno Forti, um teólogo e bispo lá na Itália, ajudou a colocar em música também. E este poema dizia de uma pessoa que estava procurando conversar com Deus e foi bater até a porta do céu para encontrar a escuta de Deus. Ele queria um Deus que o escutasse. E de dentro do céu não abriram a porta, mas lhe disseram: volta para a terra, porque no meio do povo que eu escondi o meu ouvido. Então, é assim. Eu penso que verdadeiramente nós acreditamos num Deus que se faz próximo de toda criatura. E que tem um amor tão grande que não aguenta estar separado das suas criaturas. E se faz homem. Até o ponto de dizer: vocês são meus irmãos. Sou alguém, não, todos aqueles que me seguem são meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai é meu irmão. Mas tem também, né, os maus
eles também são meus irmãos, porque ele chegou a dar a vida para os seus irmãos. Então, isso significa que se nós queremos louvar a Deus, encontrar a Deus, amar a Deus, temos que olhar para os nossos irmãos, reconhecer neles a presença de Deus. Por isso eu digo, no momento em que muitas forças parecem querer que a gente sempre encontre inimigos e lute contra inimigos, sermos cristãos significa reconhecer nos outros irmãos que somos chamados a amar. Eis aqui a necessidade de olhar para o nosso redor, olhar para a terra, olhar para as situações, vencer a indiferença, vencer o se fechar em si mesmos e estabelecer laços de fraternidade verdadeira. Eu penso que não vai ser preciso dizer tantas coisas. O Papa nos fez um dom imenso nestes dias, a última sua encíclica, a Fratelli Tutti. Eu precisei de 2 linhas para me apaixonar deste texto, quando, bem no início, o Papa diz: Fratelli Tutti escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Eu disse, pronto, mesmo eu não tivesse escrito nada mais, já seria muita coisa. Uma forma de vida com o sabor do Evangelho. E eu penso que nós não podemos não fazer nosso esse programa. Então, eu penso que na Fratelli Tutti nós estamos encontrando muitas indicações que podem ajudar os cristãos a assumir o seu papel de fiéis seguidores de Jesus Cristo que querem que todas as pessoas do mundo vivam no amor, vivam na paz, vivam na felicidade de uma vida que faz sentido, porque nós fizemos uma vida mais rica, mas não uma vida mais fraterna, porque nós conquistamos muitas coisas, mas perdemos o sentido da vida, perdemos a alegria de estarmos juntos, perdemos o sentido profundo de amar os outros. Então, o perigo é também para a nossa fé. A que nós estamos reduzindo a nossa fé se nós perdemos o amor? Vamos lembrar São Paulo aos Coríntios. Se eu falasse as línguas do mundo inteiro, se eu até desse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse o amor, de que me adiantaria? Então, este Papa que nos convida profundamente, com muita força, a reviver o amor entre nós. E, falando de política, fala de amor. Dizendo como a política, e aí cita São Paulo VI, fala que a política é um jeito de amar. É um instrumento precioso para amar. Então, isso eu acho que no magistério do Papa nós encontramos muitas indicações, muita ajuda para quem queira de verdade viver a sua fé hoje, em 2020, como a nossa humanidade, como o nosso mundo está precisando. Porque a nossa fé não deve estar de acordo com o nosso bem prazer. Nós somos chamados a sermos cristãos de acordo com a palavra de Deus que hoje, na vida e na história do mundo, está nos chamando a assumir a nossa missão. Nessa perspectiva, temos aqui 2 irmãos bispos que também nos acompanham, Dom Gabriel. Aqui está Dom Manuel Filho. Abraço. Isso, e está Dom Zanoni também elogiando justamente a profundidade, né? Dizendo justamente isso, que o último vídeo que nos convoca à ação, ele conta com uma mística profunda para não deixar dúvida desse horizonte, e agora a gente tem a possibilidade de fazer com que nós tenhamos, então, essa divulgação, e eu volto a insistir nessa animação. Então, para ser fiel aqui, Dom Manuel Filho, lá de Palmeiras dos Índios, né? O meu vizinho. Exatamente.
Ele diz o seguinte: esperançando nesta manhã com a presença do meu irmão Dom Gabriel. Minhas saudações aqui de Palmeira dos Índios, né? Então, Obrigado. olha aí, também a Marcília coloca para nós aqui, em tempos de pandemia, tem sido uma luta manter os direitos fundamentais, né? Muitos de nós dizemos que a Fratelli Tutti é a encíclica dos direitos humanos, Dom Gabriel. Desde a fragilidade da educação, né? Aqui no Distrito Federal já foi aprovado em primeiro turno a ideia de as famílias se responsabilizarem pela educação, quitando o direito das pessoas à socialização e à vida comunitária, desde a fragilidade da educação até a saúde. Também, apesar de todo o apagão que está acontecendo lá no Amapá, eu tive ontem com o Bené, que é da Comissão de Justiça e Paz lá, né? Que sofrimento! E, ao mesmo tempo, ainda aqui está se insistindo, estava marcado para hoje, Dom Gabriel, a privatização, o leilão da nossa companhia energética aqui de Brasília. Para o senhor ter ideia, foi adiado para o dia 3. Nem foi suficiente ver o que está acontecendo. Então, quer dizer, são sobre essas questões que a gente tem se debruçado, e Dom Zanoni, então, aqui justamente coloca essa necessidade da profecia, né? O diácono Bernardo coloca, nesse momento em que os casos de morte por Covid, então agora passamos a marca de 170 mil pessoas, não são números, né? São histórias, são vidas, são, como o senhor dizia, amores, né? Que seguem aumentando. As vacinas que estão sendo produzidas são uma esperança, mas a gente tem que se organizar, porque parece que só terão direito à vacina justamente os que têm condições de pagar por ela, né? Diante disso tudo, então, como é que a gente, enquanto igreja, o que se pode fazer? A quantas andas? Esse trecho final fala de pactos, e a CNBB fez com a OAB e as outras entidades, né? O Pacto pela Vida pelo Brasil, né? Como que a gente pode se organizar desde as nossas paróquias, as nossas dioceses e também em nível nacional? Como é que está sendo esse caminho, Dom Gabriel, para que a gente realmente passe dessa profecia à ação concreta, como é a convocação dessa parte final da carta para o despertar? Sim, eu gostaria de iniciar de novo pelas palavras do Papa. No número 11 da Fratelli Tutti, ele diz: o bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam de uma vez por todas. Hão de ser conquistados cada dia. Não é possível contentar-se com o que já se obteve no passado, nem acomodar-se a gozá-lo, como se essa situação nos levasse a ignorar que muitos dos nossos irmãos ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos. Nós temos que iniciar por aqui. Saber que não foi feito tudo o que deveria ter sido feito. E o que conquistamos ontem, hoje tem que conquistá-lo de novo. A cada dia é um chamado a realizar esta fraternidade, a construir esta paz, a construir esta justiça, cada dia. Então, não podemos ficar parados. Então, a primeira coisa, eu penso, é ajudar o povo cristão em geral a entender que temáticas como justiça e paz fazem parte integral da nossa fé. Que quando a gente fala dos pobres, que quando a gente fala de atenção, que quando fala de direitos, não está falando de alguma coisa diferente da fé. Porque quando São Paulo fala da coleta em favor dos pobres em Jerusalém, ele diz que é uma obra de liturgia. Nós temos que entender que se louva a Deus com as orações, que é o início da nossa vida, é o fundamento da nossa vida de fé, mas que se louva a Deus com a vida inteira. Com a vida inteira, com as nossas ações e fazendo com que a vida da criação, da casa comum e a vida dos irmãos sejam um louvar ao Deus da vida. Nós não podemos pensar que alguém recebeu o presente da vida, o dom da vida por parte de Deus, e outros caíram numa armadilha da vida. Então, nós temos que refletir bem. Então, eu penso que o primeiro passo seja verdadeiramente este.
a tomar consciência que temos uma missão e que quando se fala de justiça, quando se fala de paz, se fala de fé. Porque a justiça de Deus não é uma coisa diferente da justiça humana, é alguma coisa que vai além da justiça humana. Em italiano tem um jogo de palavras muito bonito, não? Que diz que a justiça de Deus não é coisa altra, mas é coisa oltre. Então, não é uma coisa diferente, é uma coisa que vai além da justiça. Então, inclui este aspecto e leva para frente. Então, é como se fosse uma primeira tarefa de casa, contribuir para que aqueles cristãos e cristãs que estão nas nossas paróquias, comunidades, compreendam que isso faz parte da essência do Evangelho, né? Então, exato, fraternidade. Eu estou ouvindo e tentando entender e depois disso, então... Fraternidade não pode ser somente uma palavra. Não pode ser uma palavra. Não tem nada a ver. Quando a gente assume este convite por parte de Jesus, tem que levar a sério. Então, depois, junto com isso, é começar por baixo. Aí é sempre o Papa. A Fratelli Tutti, número 78. Ele diz o Papa, começar por baixo, caso a caso, lutar pelo mais concreto e local, e então expandir para os confins de nossos países e do mundo com o mesmo cuidado que o caminhante da Samaria teve para com cada chaga do ferido. Procuremos os outros e ocupemo-nos da realidade que nos compete, sem temer a dor nem a impotência, porque naquela está todo o bem que Deus semeou no coração do ser humano. As dificuldades têm que se tornar oportunidades e não desculpas para não fazer nada, para ficar sempre na mesmice. Então, o Papa já nos sugere isso. Vamos iniciar por baixo. Vamos iniciar a sermos estes agentes dentro no mundo de luta contra a injustiça, de luta contra a discriminação, de luta contra a exclusão. Temos casos concretos, temos pessoas perto de nós. Vamos iniciar por aqui. É o fermento na massa, que não se vê, mas que sabe fazer fermentar todos. Agora, o que é importante é que a gente se una, porque é aquela história que da vara sozinha e do fecho de varas. Não dá para trabalhar sozinhos, porque nos deparamos com inúmeras dificuldades. Então, há necessidade de criar comunidade, de sermos unidos, de saber nos abrir uns aos outros, acolhendo a riqueza que está presente em cada um de nós e juntos sermos este fermento de paz, este fermento de justiça, este fermento de fraternidade no nosso mundo. Então, primeira coisa é então entender que isso é preciso, entender que isso faz parte da nossa missão de cristão. Segunda coisa, fazer isso juntos, porque sozinhos é claro que não vamos ter a força de fazer, porque a força do desânimo, a força do egoísmo, a força da injustiça não é pequena. Aqui estamos, então, o Dom Gabriel, mais um irmão bispo presente aqui, lá do Maranhão. Agora, Dom Sebastião Lima Duarte, bispo de Caxias. Um abraço grande para Dom Sebastião, muito grande. Foi ele que me ordenou, meu pai. Dom Sebastião, muito obrigado. Ele está dizendo que o senhor está fazendo um excelente tratado aqui a partir dessa autoridade que vem do conhecimento e da prática, da praxis, né? E dando os parabéns, viu, Dom Gabriel, aqui pelos seus irmãos bispos. E os comentários aqui se somam, né? Maria José dizendo, hoje está tão difícil, porque as pessoas estão sendo muito manipuladas por esse mar de informações e de mentiras que se colocam aí, e por certas políticas que se prometem nesse tempo e depois deixam, né? E também o diácono Bernardo elogia, dizendo dessa leveza e profundidade que nos anima a seguir em frente nessa
perspectiva da igreja em saída. E é justamente para falar dessa igreja em saída que eu queria que você, Dom Gabriel, pudesse nos aplicar ou explicar um pouquinho mais como que está a caminhada das SEBs do Brasil hoje, né? As SEBs são uma resposta, pelo que a gente está vendo, do caminho pedagógico, né? O senhor falava compreender, depois assumir, mas não fazer sozinho, né? Então, eu percebo Exato. que aí tem um caminho que o senhor está discernindo dentro da Fratelli Tutti e nos deixando até algumas indicações, como aqueles piquetes, quando a gente vai fazendo um itinerário, uma trilha, a gente coloca lá as referências, uma pedra, aquele pé de pau lá que a gente identifica, e assim vai, né? E as SEBs também compõem esse itinerário, Dom Gabriel? E Sim. aí, se eu pudesse um pouco nos Meu... contar como que está essa Sim. preparação para o próximo encontro. Eu também estive lá em Londrina com o padre Francisco Aquino Júnior, assessorando uma das plenárias, né? Então, eu venho dessa... E eu estou também querendo informações. O que o senhor nos conta aí dessa caminhada das SEBs, nesse caminho também de compromisso, né, com a Carta ao Povo de Deus? Nós nos deparamos, tivemos que abrir os olhos diante da realidade. A realidade do mundo e do Brasil de 2020 não é a realidade do Brasil de 1980, é outra realidade. Nós nos deparamos com visões muito mais fechadas do mundo e também da religião e também da igreja. Não podemos negar que tem uma pluralidade de visões de igreja que, se por um lado podem enriquecer, por outro lado podem também dificultar a caminhada, até porque temos visões também extremistas e tentações fundamentalistas também dentro da Igreja Católica, não é só no mundo islâmico, é também no mundo cristão, é também no mundo católico, que há presenças com tentações, com fortes tentações fundamentalistas. Então, nós sabemos que a experiência de SEBs é uma experiência que deve entrar como vida, como proposta, cheia de fascínio para o mundo de hoje, para as pessoas de hoje. Então, nós, agora, neste momento, com um grupo de trabalho, acabamos de concluir um trabalho interessante, uma cartilha de formação para lideranças de SEBs, para retomar com vigor e com força a caminhada de SEBs, porque estamos nos sentindo estimulados pelo magistério do Papa, mas também pelas últimas diretrizes da CNBB, a assumir o nosso papel de SEBs para contribuir com a caminhada da nossa igreja. Faz tempo que a gente fala na importância de comunidades, na importância de sermos famílias, na importância de nos reconhecermos como irmãos. Faz tempo, faz parte do DNA de SEBs fundamentar ao redor do chamado de Deus através da sua palavra, que se expressa na Escritura, que se expressa na história do povo, que se expressa na natureza, a assunção de uma missão e uma resposta que somos chamados a doar. Faz parte do DNA da SEBs responder ao convite de Papa Francisco de olhar para a nossa realidade, para a casa comum e criar situações de vida verdadeira para todas as pessoas, denunciando o que não presta. Eu dizia para uma pessoa, mas como é que você, bispo, faz estas coisas, assinou uma carta daquele jeito? Eu digo, mas como posso eu, pastor, que estou sentindo o peso, porque me deixem também falar esta palavra, o peso, junto com uma alegria, da responsabilidade de ser pastor e calar diante de uma situação como esta. Quem me daria a coragem de ficar calado? Não posso. Diante de Deus, pelo amor de Deus, eu não estaria assumindo a minha responsabilidade. Mas isso é verdade para o pastor, é verdade para cada cristão. Como podemos encontrar a Deus, este Deus que se fez pequeno, que derrubou toda a distância,
que quis se identificar com o último e até com o condenado e aceitar, sem dizer nada, uma situação assim. Jesus nos ensinou a amar os pobres e a desconfiar do dinheiro. Como é que eu devo amar o dinheiro e desprezar os pobres? Como é que eu posso esquecer os pobres para cuidar do dinheiro? Não seria isso contrário ao ensinamento de Jesus? Eis porque as SEBs continuam na sua postura de atenção, na sua postura de crítica, e querem ser verdadeiramente uma expressão de uma igreja em saída. E o nosso próximo intereclesial justamente vai retomar este aspecto. SEBs, igreja em saída, na busca de uma vida plena para todos. E a coisa bonita é que nós nunca queremos abrir mão da esperança. Veja, eu estou criando coisas novas agora. Então, agora, infelizmente, o que acontece? Acontece que a pandemia é real. Então, nós tivemos que adiar o intereclesial. Não somente porque o eclesial é um processo, inicia de longe. E este ano e também no próximo ano, com certeza, não vamos poder fazer muitas coisas. Então, o intereclesial foi adiado agora para o julho de 2022, mas estamos trabalhando. E agora, no mês de janeiro, vai ter mais um encontro da Secretaria do 15º Intereclesial, justamente para dar passos para frente, mas a finalidade é esta, dar corpo a esta igreja em saída, a fim de que se coloque à disposição da vida plena para todos, com a certeza que hoje Deus está fazendo coisas novas e nós queremos estar dentro da novidade das coisas que Deus está fazendo. Nós estamos aqui, então, partindo agora para a rodada final. Dom Gabriel, o tempo vai passando. Passou o tempo. E quando eu estou vendo aqui, já estamos quase nos minutos finais, mas temos tempo ainda, fique tranquilo. E nós estamos no programa Despertar com Justiça e Paz. Você que nos acompanha a cada semana, multiplique depois com o programa gravado, utilize esses momentos de comentário, de reflexão, para fortalecer o trabalho na sua comunidade eclesial de base, na sua pastoral social, nesse contexto da Sexta Semana Social Brasileira, em que nós estamos nos empenhando, e principalmente para que o Pacto pela Vida e pelo Brasil possa estar dando os passos necessários para que a gente possa, então, unir a sociedade brasileira, que se dedicou nesse último período agora às eleições municipais, mas que tem que retomar. E aqui tem uma palavra profética também do padre Gianfranco, que está colocando, né? Está complicado até fazer o exame do Covid, mesmo pagando. E a pandemia está virando mercado e nós, mercadoria. E ele diz que o caminho, a verdadeira vacina, é também, como nos aponta o documento final do Sínodo, né? Eu tive a oportunidade de estar lá desde a escuta e depois acompanhando os bastidores do Sínodo em Roma, é a conversão ecológica. Temos que cuidar desses espaços também, como o senhor tinha dito, a partir do número 78 da Fratelli Tutti, começando por baixo, mas começando também dessa interação, né, que a gente precisa também ter com a natureza. E as pessoas estão aqui perguntando como que a gente pode continuar fazendo essa caminhada, e eu passo, então, para as suas considerações finais. Qual é a mensagem, qual é o chamamento que o senhor quer, então, renovar e fazer nesse nosso momento de encerramento do programa Despertar com Justiça e Paz? Eu aproveito para convidar que na próxima semana eu vou ver se Dom Guilherme pode estar conosco, porque eu estou sabendo que teve reunião do grupo de trabalho da CNBB sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil, e a gente quer saber também como que nós podemos contribuir nesse caminhar na próxima sexta-feira, fazendo também esse programa Despertar com Justiça. Às vezes as pessoas me reclamam, Dom Gabriel, que é muito cedo. Eu falei, mas é por isso que é despertar, né? Porque é cedinho, e a partir dali todos e todas podemos prosseguir o nosso final de semana, que é quando muitas atividades pastorais se intensificam também, para fazer acontecer. A sua consideração para a mensagem final, fique à vontade aí no tempo que tivermos
disponível. Não, não, já falei até demais, mas É isso. eu penso que uma palavra que eu quero deixar, porque é uma palavra que sempre deve estar unida à esperança, porque eu dizia no início como é fundamental a esperança. Nós temos que sermos aqueles que veem, enxergam primeiro a luz para animar o povo e para dizer, não, a luz está chegando. É a palavra que sempre deve estar junto com a esperança é responsabilidade. Porque nós sabemos que Deus age no mundo e na história, mas o jeito normal de Deus agir no mundo é através dos seus filhos e filhas. Nós somos a imagem de Deus neste mundo. Deus criou o mundo e no meio do mundo colocou a sua imagem para dizer, a obra é minha. E esta imagem é a criatura humana. E nós, hoje, temos que assumir a responsabilidade de sermos no mundo, neste mundo cheio de trevas e de obscuridade, sermos a imagem de Deus. Assumir esta responsabilidade, responder a Deus que nos diz, coragem, eu fiz você. Quando as pessoas me perguntam, mas o que está fazendo Deus? Ele fez nós. Ele nos deu a vida. Ele disse o teu nome e tu existes como presente, como dom para este tempo, para estes problemas. Então, assumirmos a nossa responsabilidade. A esperança se chama com o nosso nome, com o nome de cada um de nós, que batizados não nos defendemos do mundo, mas respondemos a Deus para fazer resplandecer no mundo a imagem de Deus, a sua presença. E aí, pessoas que querem vivenciar o amor, que querem colocar em prática a palavra de Deus, que sabem que a palavra, o cenário da palavra de Deus não é um livro fechado ou aberto, mas que o cenário da palavra de Deus é a nossa vida de todos os dias. E a palavra de Deus, em definitiva, é amor. Dizia o Papa, o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana. Valor ou inutilidade da vida humana é o amor. Eu sei que voltando de novo aí à caridade, se eu não tivesse o amor, não sou absolutamente nada. A nossa vida não é tempo desperdiçado. A nossa vida não tem que matar o tempo. É engajar o tempo para que o amor se faça carne. Então é isso que nos leva a ir ao encontro dos últimos, dos pequeninos, a sermos sinais para quem não está vendo outros sinais de uma presença de Deus. Jesus disse, batei e vos será aberto. A gente continua a abrir as portas para pessoas que têm todas as portas já abertas. E continuamos a deixar as portas fechadas para quem tem portas fechadas, dizendo que não podemos abrir, não é nosso papel. Não é isso, não. Não é isso, não. Não foi esta a postura de Jesus. Então, eu diria isso, esperança e junto com essa responsabilidade, porque Deus confia em cada um de nós. Nossa, mãe. E hoje, por falar em mãe, né? Nós temos a festa, aqui em casa nós somos devotos de Nossa Senhora das Graças, e hoje Olha aí. é o dia da sua festa, né? Parabéns, então. Isso, e eu queria pedir, então, que, falando dessa responsabilidade de assumir os riscos do projeto do reino, né? Maria foi esse testemunho, né? Que se o senhor pudesse, então, nos abençoar, invocando aí a partir de Maria, para que a gente pudesse ser um pouquinho dessa presença, né? Muito importante a ideia de engajar, né? Que a esperança se chama com o nosso nome. Meu Deus, vou ficar mastigando essas palavras pelo dia de hoje, porque a gente precisa ser essa presença, essa manifestação,
como o senhor disse mesmo, quer dizer, esperança não tem sem responsabilidade, né? E engajar no tempo para que esse amor de Deus se encarne a partir de cada um de nós. Muito isso é fôlego tão de... verdadeiro que quando Deus quis anunciar a sua fidelidade ao povo de Israel, ele foi lá na cidade mais sagrada, em Jerusalém, no ponto mais sagrado de Jerusalém, lá no templo, e falou com um sacerdote, disse, não, Deus é fiel às suas promessas, mas quando ele quis realizar a sua promessa, ele não foi para Jerusalém, foi para Nazaré. Não foi para o templo, foi para uma casa. Não foi para um sacerdote, foi para uma mulher. Então, a partir daí, cada um de nós é responsável. Cada um de nós é precioso. Cada um de nós é instrumento desta realização da salvação de Deus no meio de nós. Então, que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja, ela que nos ensina como se acredita, como se acolhe, como se gera a salvação através de Jesus no meio de nós, seja nossa mãe, que ela nos receba como nossos filhos e nos guie, segurando-nos nas mãos, a estar presente no mundo. Sempre teve uma coisa que me chamou a atenção no relato da Anunciação, como termina, e o anjo saiu. Ela continuou sendo aquela mulher mesmo diante da aparente cotidianidade em que nada tinha de estranho. O que era novidade? Era ela com Jesus dentro de si. Que cada um de nós, com Jesus na nossa vida, sejamos a novidade neste mundo que parece continuar sempre do mesmo jeito, mas que já tem dentro de si a nossa presença, uma presença de fermento, de justiça e de paz. Amém, amém, aleluia. Muito obrigado, Dom Gabriel. Estamos aqui recebendo muitos elogios justamente por essa profundidade que o senhor conseguiu dar ao programa de hoje. E é isso que nós queremos. Aquecer o nosso coração, aquecer a nossa esperança para esse engajamento efetivo na sociedade, né? Então, um bom final de semana, um bom trabalho, e vamos seguir juntos para levar adiante essa mensagem profética da carta ao povo de Deus. Que Deus nos abençoe a todos, bom trabalho, boa missão a todos vocês, a vocês da comissão e a cada um e a cada uma das pessoas que se interessaram, que estiveram presentes, que agora vão retomar a sua missão. Tchau a todos. Amém, amém. Obrigado, um abraço, Dom Gabriel, e seguimos juntos aqui, então, na próxima sexta-feira, com mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Estarei Muito presente. Obrigado pela presença e participação de todos e todas, pela equipe aqui que também nos assessorou, o Ivônio e o Wanderson, e a todos e a todas que nos acompanharam. Que Deus abençoe cada um e cada uma. Valeu, Dom Gabriel. Olha aí que coisa boa.